Você deve estar me perguntando, doutor, é aquele choque que a gente bota o dedo na tomada e se lasca todo? Não. Não é esse tipo de choque. Aqui eu vou te ensinar sobre o choque circulatório de uma maneira que você nunca viu na sua vida. É aquele choque que mata. Mas antes de você entender o choque, porque o choque é o processo de morte, eu quero que você entenda o processo de morte. O processo de morte vai fazer a pessoa ter o choque e se você não reverter a criança ou adulto, ela vai degringolar e vai morrer. Primeiro eu quero que você entenda a seguinte situação. Todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio. O meu dedinho, os meus olhos, o meu pulmão, o meu rim, minha unha, tudo no nosso corpo precisa de oxigênio. E a todo momento o coração tá levando sangue através das hemácias, ele tá levando o oxigênio que a gente inspirou para todos os tecidos para ele respirar. Sem esse oxigênio, a gente morre assim, ó. Rapidinho. 3, 4, 5 minutinhos, a gente parte se não tiver oxigênio nos tecidos. Eu quero que você entenda que a quantidade de oxigênio que a gente precisa, ela depende. Se o paciente está em repouso, dormindo, o metabolismo dele está baixinho, ele precisa de pouca energia. Porém, se esse paciente está correndo, se ele está fazendo muita atividade física, ele precisa consumir mais oxigênio, o metabolismo dele acelera. Então o corpo, ele pode te entregar mais oxigênio ou menos oxigênio, dependendo do tanto que você precisa. E quando o seu corpo não consegue fazer isso, a gente chama isso de choque, que eu vou te explicar em detalhes. Olha essa figura que eu coloquei para vocês. Um Fusquinha. Se o Fusquinha a gente andar com ele devagarzinho, ele precisa gastar pouca energia. Quando a gente pega uma Ferrari e acelera ela, gasta muita energia, a gente precisa de muita gasolina. É isso que acontece com o nosso oxigênio no corpo. Porém, gente, eu já te falei que todas as células do nosso corpo, elas precisam de oxigênio para sobreviver. Mas você acha, vem cá, você acha mesmo que o corpo é burro? O corpo é muito inteligente. O corpo é fantástico. Eu amo a medicina, amo fisiologia, fisiopatologia, porque o corpo é muito inteligente. Então presta atenção. Se meu organismo percebe que eu tô sem oxigênio, ele não vai morrer de cara. Ele vai começar a produzir a energia sem o oxigênio. Uai, doutor Kaique, tá falando sério? Tem como o organismo produzir oxigênio, energia sem oxigênio? Tem. Quando o corpo produz energia através do oxigênio, a gente chama isso de metabolismo aeróbico. Quando ele produz energia na falta do oxigênio, a gente chama isso de metabolismo anaeróbico. Lembra quando a gente faz assim musculação, que o músculo começa a queimar? Ali já não tem oxigênio mais e formou o ácido lático. Enfim, então o organismo é inteligente e ele começa a produzir energia na falta de oxigênio. Porém, meus amigos, isso é por um tempo determinado. O organismo não consegue fazer isso a vida inteira. Não, ele consegue fazer isso por um tempinho, ele produz menos energia do que se tivesse oxigênio. Então assim, com oxigênio produz mais energia, sem oxigênio produz menos energia e sem oxigênio a célula produz uma substância que não é tão legal para o organismo, que é o H+, é o ácido. E o corpo tem que tirar esse ácido e jogar para a corrente sanguínea, isso na forma de ácido lático. O ácido lático é um ácido. Então o corpo, ele começa a ficar ácido, o sangue começa a ficar ácido, a célula fica ácida. Então, se a gente não reverter esse processo que está causando choque, o organismo, ele fica muito ácido, dá acidose metabólica e o corpo não funciona bem no meio ácido e o organismo morre. Uma célula fica com tanto ácido que o lisossomo dela é quebrado e ela explode, cheia de ácido. E aí uma célula trisca na outra e vai matando a outra numa cadeia. Olha como você consegue entender o processo de morte de uma maneira fácil. Vamos continuar. Vocês estão entendendo, mas vocês vão entender muito mais. Eu quero te explicar um pouquinho da anatomia e da fisiologia para você entender muito mais do que eu quero te falar. A gente sabe, o coração, ele bombeia o sangue para o corpo e o corpo pega o oxigênio. Aí ele traz gás carbônico e a gente libera para o meio ambiente, certo? É isso que a gente faz. Quem controla isso? Quem controla essa quantidade que o sangue vai e que o sangue vem? Quem controla isso? É o débito cardíaco. Quando a gente fala assim, o débito cardíaco do paciente está bem, o que a gente está falando? A gente está falando assim, ele está conseguindo levar a quantidade de sangue que meu corpo precisa. Presta atenção, eu estou aguando uma planta aqui. A planta precisa de 1 litro para sobreviver de água por dia. Eita planta que precisa de água, hein? E a gente está dando 1 litro de água para essa planta. Então a gente fala que o débito cardíaco está normal, é a mesma coisa no corpo. Só que o que controla esse débito cardíaco? O que pode alterar o débito cardíaco? Dois componentes alteram o débito cardíaco. Um é a frequência cardíaca e outro é o volume sistólico. Primeiro eu vou te explicar a frequência cardíaca. Presta atenção, se eu começo a fazer exercício físico, preciso de mais sangue, preciso de mais oxigênio, o meu coração ele começa a acelerar. Ele começa a acelerar
para mais vezes o meu sangue passar no pulmão e levar oxigênio para os meus tecidos. Então, a frequência cardíaca aumentada, a taquicardia aumenta o meu débito cardíaco. Como o contrário é verdadeiro. Se eu estou precisando de que meu coração bata a 100 para levar energia para o meu corpo e ele começa a bater a 60 por algum problema, eu diminuo o meu débito cardíaco e eu posso perfundir mal meus tecidos e não levar oxigênio. Então eu posso entrar em choque por causa disso. E tem outra coisinha também, que é o volume sistólico. Então a fórmula do débito cardíaco é qual? Débito cardíaco igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. E o que é esse tal de volume sistólico? Você vai entender agora o que é o volume sistólico. Olha essa figura que você está vendo aí. Antes do coração, antes de chegar no coração, a gente tem um sistema venoso e esse sistema venoso tem o sangue lá dentro. Isso a gente chama de pré-carga. Todo o volume de sangue que está abaixo do coração, ali entrando no coração, a gente chama isso de pré-carga. Se eu pego uma torneira para regar uma planta e eu não tenho água, o que vai acontecer? Eu não vou levar água para a planta e ela vai morrer. Acontece isso com o corpo. Se eu não tenho sangue, se eu não tenho pré-carga, eu também não vou levar o oxigênio para o meu corpo e eu vou entrar em choque. Olha que interessante. Então, as doenças que causam diminuição da pré-carga, diminuição do volume de sangue circulante, dão choque. Isso a gente chama de choque hipovolêmico, por falta de líquido no vaso. É o que acontece, por exemplo, no vômito e na diarreia, nas desidratações, quando o paciente leva uma facada e começa a sangrar, choque hemorrágico, também é um tipo de choque hipovolêmico. No caso da dengue, a dengue eu vou explicar para vocês mais para frente que eu vou fazer um caso, mas na dengue a gente perde muito líquido e a gente perde a pré-carga. Então vocês entendem que tudo que diminui a pré-carga dá um choque que a gente chama de choque hipovolêmico. Tem outra coisa que é componente do volume sistólico, que é a força do coração. Tá vendo esse coração bonitão aí? O coração, ele tem que estar bem para bater o sangue. O coração é a bomba do corpo. Então, se esse coração tá fraco, ele não manda a quantidade de sangue para os tecidos que deveria mandar. E se ele tá forte, ele consegue mandar. Eu costumo até brincar assim, quando a gente tá lá na academia não, quando a gente tá jogando bola e a gente leva uma porrada na coxa, nossa coxa não fica fraquinha? A gente não fica andando mais devagarzinho? Fica, é isso que acontece. No coração é assim, se eu tenho algum problema que dá uma porrada no coração, que machuca o coração, eu tenho um choque cardiogênico, que o coração não consegue mandar oxigênio para os tecidos e diminui o débito cardíaco. Isso acontece muito em adulto, no caso de infarto agudo do miocárdio, nas arritmias. Em criança, o vírus pode atacar o coração e dar uma miocardiopatia viral e causar isso. Olha que interessante, gente. E também temos outro componente do volume sistólico, que é a pós-carga. Pós-carga é o quê? É a resistência vascular que sai do coração. O que chega no coração são as veias, que é a pré-carga, eu tenho a carga, que é o próprio coração, e eu tenho depois que sai do coração, que são as artérias, que é a circulação sistêmica. Presta bem atenção, para eu perfundir, para eu oxigenar meus tecidos, o meu vaso ele tem que ter uma tensão, ele não pode estar frouxo. É que nem acontece quando você vai regar uma planta, olha só, você vai regar uma plantinha aqui, beleza, a água está saindo aqui no seu pé. Quando você aperta a boquinha da mangueira, que você aumenta a pressão, a água vai lá longe. E se você aumentasse o diâmetro dessa mangueira? A água ia vir bem aqui no seu pé. Então, as doenças que elas causam uma vasodilatação sistêmica, que elas aumentam o diâmetro do vaso, elas diminuem a pressão que o líquido sai e dá uma estase. O sangue fica parado e também não consegue perfundir direito os tecidos. Olha que incrível, galera. Olha que incrível. Agora eu quero que vocês me falem se vocês já entendiam o que era o choque. O choque nada mais é que isso que eu acabei de falar. E quais doenças que alteram a pós-carga, doutor Kaique? O choque séptico, o choque anafilático. Esse tipo de choque faz uma vasodilatação sistêmica e diminui a pressão de perfusão dos órgãos. E antes, aquele órgão que era oxigenado passa a ser desoxigenado, produz energia sem oxigênio, entra no metabolismo anaeróbio e o corpo fica em acidose. Se você não reverter esse processo, o paciente pode partir dessa para melhor. Olha só, eu não te falei sobre a dengue, gente. Eu não te falei sobre a danada da dengue, que ela dá um choque hipovolêmico. O que acontece quando um paciente está com dengue? O paciente, quando ele está com dengue, naquele terceiro, quarto dia de dengue, quando a febre começa a ir embora, que a gente acha que o paciente está melhorando, é o momento que ele está piorando. O que acontece? O vaso, olha essa figura. O vaso, as artérias, as veias, os vasos, os capilares, eles não são completamente fechados.
A membrana desse vaso é semipermeável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sangue que está ali dentro, o plasma, ele pode sair e ele pode entrar. Porém, nesse vaso, a gente tem forças que fazem balancear isso e o líquido ficar dentro do vaso. A pressão hidrostática, que é a pressão que a água faz no vaso, faz o sangue querer sair. Porém, lá dentro do vaso, a gente tem a albumina. A albumina que fica dentro do vaso cria uma pressão coloidosmótica que puxa a água. Então é assim, ó, o sangue, a pressão hidrostática quer tirar a pressão hidrostática quer tirar o sangue do vaso. E a pressão coloidosmótica quer botar. E aí o sangue passa, fica ali de boa passando. Porém, quando a gente tem dengue, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar. Então o vaso, antes ele tinha buraquinhos pequenos. Agora ele tem buraquinhos maiores. E o sangue começa a sair por esses buraquinhos. E também sai junto à albumina. Se saiu junto à albumina do vaso, agora a força que está puxando é mais para fora. E o paciente começa a desidratar. É a mesma coisa assim, ó. Você não tem um filtro de café que tá cheio de pó de café? Se você furar esse filtro de café, começa a cair mais água e o próprio café puxa mais água. É isso que acontece quando o paciente está com dengue. Aumenta a permeabilidade vascular e o paciente desidrata. Então, se esse paciente está desidratado, você tem que saber tratar. E agora, vamos para a prática? Então vamos para a prática que eu quero mostrar um caso para vocês aqui na prática, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer com o paciente de vocês. Vamos lá então, vamos pegar essa criança aqui, vou pegar meu estetoscópio, bora lá. É o seguinte, essa criança aqui chegou no pronto-socorro, tá? Essa criança aí tem 2, 3 aninhos. E a mãe falou assim, doutor, é o seguinte, meu filho, eu tô desesperada, porque é o seguinte, meu filho ele começou a apresentar febre, 3, 4 dias de febre, e aí tá com muita dor abdominal, começou a ter vômito e diarreia, só que esse menino começou a piorar, doutor, não sei o que aconteceu, esse menino tá apático, não tá querendo fazer nada, tá sonolento, só quer dormir, eu notei que ele parou de fazer xixi, doutor, esse menino tá estranho, aí você aí tá no tempo de dengue, aí você fala, opa, essa criança pode ter dengue, deixa eu examinar ele. Aí você começa a examinar ele, coloquei os sinais vitais na tela, tá com um pouco de taquicardia, né? A saturação tá no limite ali, frequência respiratória tá boa e a pressão tá boa. Aí você examina o menino aqui, né? Pá, você tá achando que o menino tá sonolento mesmo e tal, o pulso tá bom, tempo de enchimento capilar tá bom. O menino tá até bonzinho. Você fala assim, ó, mãe, acho que isso pode ser uma dengue, vamos colher uns examezinhos aí, ver se é dengue mesmo e vamos dar uma hidratada nesse menino. Faz o seguinte, coloca aí 5 ml por quilo para correr nesse menino. Vamos supor que ele tem 20 quilos. 5, se fosse 10 vezes 20, 200, coloca 100 ml para correr nesse menino aí em 2 horas. Aí você bota para correr, vai lá ver os exames. Depois de 2 horas saiu os exames, você pegou lá, nossa, o hematócrito tá de 48. O hematócrito aumentado. Hematócrito aumentado significa desidratação. Então significa que esse paciente está desidratando, que ele está perdendo líquido, Aí você fala, mãe, não estou gostando, esse hematócrito está muito ruim. Aí você colheu a albumina também. A albumina está baixa. Opa, a albumina está baixa. Ele está perdendo a albumina, então esse menino deve estar desidratado. E aí quando você volta para examinar o menino, ele está pior. Quando você volta para examinar o menino, ele está pior. Você olha para ele está mais sonolento. O tempo de enchimento capilar dele está de 4 segundos, está prolongado. O pulso está fino, filiforme, boca seca. O menino parece que ele está entrando em choque. E os sinais vitais do menino ainda continuam daquele jeito. Todo paciente que se comove, paciente ganha MUVE. Paciente que te comove e se move, ganha MUVE. O que é MUVE? Monitor, oxigênio e veia. Por isso que ele já está monitorizado. Você colocou oxigênio nesse menino. Vamos pegar aqui, que você colocou um oxigêniozinho nesse menino aqui. E agora você fala, opa, agora esse paciente está em choque, agora ele está com falta de líquido, vamos hidratar essa criança, bora. Aí você bota uma hidratação pesada, você fala assim, ó, agora a gente vai botar 20 ml por quilo nesse menino. Se ele tem 20 quilos, 20 vezes 20, 400 ml de soro correndo rápido. Correu em 10 minutos. Aí você correu em 10 minutos, você foi lá tomar um café e atender outros pacientes. Tá? Beleza, aí você voltou, o menino continua do mesmo jeito, não melhorou. Você fala assim para a enfermeira, não, bota mais 20 ml por quilo, bota mais 400 ml. Deixa o pau quebrar aí que eu vou tomar um café ali e atender os pacientes. Aí você tá lá, você tá de boa lá no consultório, a enfermeira, doutor, vem cá. O menino começou a ter falta de ar, o menino começou a passar mal. Aí você olha o menino, verifica tudo, meu Deus, o que tá acontecendo com esse menino? Aí esse menino tá um pouquinho taquipneico, ele não melhorou. Tá pálido ainda, o tempo de enchimento capilar tá ruim.
Aí você vai auscultar esse menino, uai, parece que ele tá crepitando em base, tá ataque pineco, crepitando em base. Ele tem uma turgência jugular aqui, deixa eu ver o fígado dele. Uai, o fígado dele tá bem aqui, ó, 4, 5 centímetros abaixo do rebodo costal direito. O que tá acontecendo? Opa, o menino tá desenvolvendo, ó, hipotensão. Meu Deus do céu, o que eu faço com esse menino? Ele não estava desidratado, ele não está com choque hipovolêmico. Bota mais 20 ml por quilo aí, bota mais 20 ml por quilo aí, que eu vou atender outros pacientes. Aí você manda botar e vaza. Quando você volta, já tá tudo danado, o menino tá em insuficiência respiratória, não consegue respirar, tá todo chocado, você colhe exame, tá tudo lascado e dessa maneira o paciente pode ir dessa para outras, meus queridos. Eu ia falar para melhor, mas não é melhor, né? É pior. E aí? Vocês viram que esse caso teve alguns erros e eu quero te falar alguns. Pode tirar o monitor ali, por favor. Barulhinho. Vocês viram que teve muitos erros, né, pessoal, nesse caso aí? E é muito comum acontecer esses erros. O paciente chega para você, no começo ali, a gente fez certo, né? Viu que o paciente estava um pouco desidratado, foi colocar um sorinho na veia, mas a gente colocou pouco soro na veia dele. Identificou que ele estava com hematócrito elevado e aí a gente foi reavaliar. Quando a gente foi reavaliar, esse paciente estava entrando em choque hipovolêmico. Então, a quantidade de líquido no corpo dele estava tão baixa que não estava dando o débito cardíaco direito. E ele começou a entrar em choque, por isso que ele estava com pulso fino e filiforme, com vasoconstricção periférica, com oligúria. Olha o tanto que o corpo é inteligente. Quando a gente começa a entrar em choque, o corpo ele começa a liberar adrenalina, noradrenalina, começa a ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona para reter líquido, faz vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força do coração, tudo isso para vencer o choque. Por isso que o paciente fica com oligúria, tempo de enchimento capilar prolongado, enfim. Nesse caso, quando eu vi que esse paciente estava assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso correr 20 ml de soro, ó, rápido na veia dele para melhorar o choque. Porém, quando eu faço isso, eu não posso sair de perto do paciente. O paciente está grave. Paciente que está grave, você só vai sair do pé dele depois que ele estabilizar. E aí eu fui atender outros pacientes. Depois eu voltei e mandei correr mais 20. Fui atender os pacientes. Não, tem que ficar no pé desse menino. E aí depois a enfermeira me chamou dizendo que ele estava crepitando, com falta de ar, e eu não consegui identificar o que estava acontecendo com esse menino. Vocês conseguiram identificar o que estava acontecendo com esse menino? Então esses são os principais erros que você comete na hora de atender esse paciente com choque hipovolêmico na emergência. O ideal aqui, ele tinha só um acesso, era ter 2 acessos venosos periféricos. Ele estava certinho, monitorizado com oxigênio e veia. Eu tinha que ter pedido uma glicemia, enfim. Outro caso, pessoal. Vamos fazer outro caso para vocês aqui. Por exemplo, olha só. Paciente chegou com febre, tosse, catarro há 4 dias e foi para o hospital. O médico não diagnosticou e ele chegou no seu hospital com pneumonia. Ele chegou taquipneico, taquicárdico. Não precisa colocar nada agora na tela, não, que esse caso eu estou criando ele agora. Taquipneico, saturação baixa e crepitando, você viu que ele está com a pneumonia, você diagnosticou só clinicamente. E aí você olha esse paciente, ele está com tempo de enchimento capilar prolongado, ele está também com pulso fino e filiforme, ele está com oligúria, você está vendo que ele está mal. O que aconteceu com esse paciente? Será que ele desidratou? Aí você bota soro na veia dele, soro, coloca o antibiótico, só que não, ele está com choque séptico. Você sabe o que você tem que fazer no choque séptico? Muitos médicos não sabem qual medicação fazer, se tem que fazer 10, 20, 40 ml de soro, e se não melhorar, o que tem que fazer, qual medicamento tem que fazer, será que você faz adrenalina, nora, dobuta, você sabe fazer? Você sabe calcular para o seu paciente? Você não sabe se você pode fazer no periférico ou no central. Como é que você vai salvar a vida dessa criança? Você sabe o que você tem que ver no choque séptico? Quais são os parâmetros que você tem que analisar para falar se esse paciente está com sepse grave ou sepse ou choque séptico? Então, tudo isso é importante que você saiba, o antibiótico e tudo, para você salvar seu paciente. Então, vamos passar agora para outra aulinha maravilhosa, que é a aula de PCR, como vocês nunca viram antes. Vamos lá, então, para a parada cardiopulmonar. Meus queridos,
vocês têm que saber isso aqui para salvar o paciente de vocês. Imagina vocês chegando na emergência agora e chegando uma criança, a mãe desesperada: meu doutor, meu filho, aconteceu alguma coisa, o menino não está respirando, e joga o menino no seu colo. E aí você não sabe o que aconteceu, você não sabe ver se o menino parou, não parou, desesperado, e não sabe quantas vezes você reanima o menino, qual medicamento você faz no menino, e vira aquela confusão, aquela bagaceira sem fim, e o menino vai a óbito, e aí você recebe processo, aquela confusão toda. Você estaria preparado para atender uma criança com PCR? Realmente você saberia o que fazer, o que abordar ali quando a criança chegar? Se você não sabe, fica comigo que hoje você vai aprender a reanimação cardiopulmonar na pediatria através do método dos 6 passos da RCP. Eu criei esse método dos 6 passos porque eu tenho certeza que fica muito mais fácil para o entendimento de vocês saber o que é esse tal de método 6 passos. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a PCR é a maior emergência que o médico pode se deparar. É aquele momento que o coração parou de bater e você não tem mais débito cardíaco. Então o paciente apagou, ele não está vivo mais. Ele ainda está vivo se você diagnosticar muito rápido. Por exemplo, o coração parou em 10 segundos, tem como você reverter esse processo. Quanto antes você reverte esse processo de parada, melhor para o seu paciente voltar sem sequela. É importante que ele volte sem sequela. E para você saber bem lidar com a PCR, você tem que ser o líder, você tem que ser como um treinador de um time. Doutor Kaique, você tá maluco? A gente estava falando agora mesmo de hospital, de medicina, e você está falando de técnico de time? O médico tem que ser o técnico do time do hospital. Na parada tem que ter um líder. E para que funciona aquele líder? Lá no campo de futebol, o técnico não fala assim: ó, aquele atacante está bem, aquele atacante está ruim, entra aquele outro atacante para ver se a gente faz gol. Opa, aquele meio de campo não está tocando a bola direito, tira aquele meio de campo. Opa, o goleiro está machucado, tira o goleiro. O líder, ele fica de olho para ver se o time está funcionando para fazer o gol, que o objetivo do time é fazer o gol, e quem olha tudo isso é o técnico, porque as pessoas que estão lá dentro estão muito ocupadas fazendo a função dela. O atacante quer fazer gol, ele não tem como se preocupar com o goleiro está defendendo, ele não tem como se preocupar com o lateral, enfim, vocês entenderam. E aqui na parada, você é o técnico do seu time, então o médico é o líder. Por que o médico é o líder? Porque você tem que ver como o time está funcionando e falar o que cada um tem que fazer. Não tem como o médico fazer tudo sozinho com uma enfermeira só ou você sozinho. Não, é algo muito complexo. Então cada um tem que ter sua função. Cada um tem que fazer uma coisinha diferente. Então você, como líder, vai espalhar a equipe. É bom que tenham 5 pessoas para um ficar nas compressões torácicas para o coração voltar a bater, outro na ventilação para levar oxigênio para esse paciente, um fique no monitor e no desfibrilador, se precisar desfibrilar, outro nas medicações, pegando as medicações que você precisa, e outro marcando o tempo. Olha só, um tem que ficar só aqui no tempo, porque dependendo do tempo, você vai pedir para trocar o cara que está fazendo a massagem, vai pedir para checar o ritmo, vai pedir para fazer os mesmos medicamentos. Então, o médico tem que ser o líder. Você já sabe que esse momento é um momento tenso e eu quero que você saiba 6 passos para você reanimar qualquer paciente. Hoje eu vou te falar de 3 passos. O primeiro passo que você tem que saber é identificar se o paciente está parado. Como é que você vai agir no paciente que está parado se você não identifica que ele está parado? A primeira coisa de tudo é identificar que o paciente está parado. Se você não identifica, por exemplo, aquele pessoal não identificou que o Paulo estava parado, então ninguém agiu. Então, primeira coisa é identificar que o paciente está parado. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Doutor Kaique, como é que você vai fazer para identificar que esse paciente está parado? Você precisa fazer o seguinte, gente. Você precisa utilizar o sistema RRP. Para saber que o paciente está parado, você tem que checar esse paciente, ver a resposta desse paciente. Se for uma criança, você tem que falar: ei, fulaninho, ei, fulaninho. Primeiro você cutuca ele e ele não responde. Depois você olha para a respiração. Opa,
Isso você faz de 5 a 10 segundos. Então você tocou, viu a respiração, qual é o próximo passo? O próximo passo é checar o pulso, gente. Porque se não tem pulso, pega no seu pulso aí agora. Quando você sente o seu pulso, significa que seu coração está contraindo. Se você não tem pulso, seu coração não está tendo contração efetiva. E na criança, como é que você vê isso? Na criança é diferente do adulto. Na criança, você vê isso através de onde? Em bebezinhos menores, você vê isso através do braquial. Tá um zoom aqui em mim? Da artéria braquial, aqui no bracinho, ou então na artéria femoral. Por que você não vê na carótida? Porque o pescoço da criança é muito curto. O pescoço da criança é curto demais. Então você tem que fazer aqui, ó, na braquial ou então na femoral e não na carótida. Em crianças maiores, aí você pode checar o pulso aqui no pescocinho tranquilamente na carótida. Gente, isso é muito rápido. Isso tem que ser bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. Por que tem que ser bem rapidinho? Porque você tem que identificar e logo começar a tratar o paciente. Existe esse tipo de parada, mas existe outra parada na pediatria que não existe no adulto. Olha que interessante. Você pode falar que o paciente está em parada cardiorrespiratória se a frequência desse paciente estiver abaixo de 60. Adulto abaixo de 60 é até tranquilo, 55. Agora, criança, a frequência cardíaca de criança é muito mais alta. Então, se a criança tiver uma frequência cardíaca abaixo de 60 e tiver sinal de descompensação hemodinâmica, porque às vezes a criança está em 60 e está de boa. Agora, se a criança está com frequência cardíaca abaixo de 60 e está descompensado hemodinamicamente, e você pegou a via aérea da criança, fez ventilação por pressão positiva, você deu oxigênio para esse paciente, você deu oxigênio, tchap, 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 e ele não melhorou, você pode falar que esse paciente está em parada e fazer todo o protocolo de parada, tá? Na pediatria tem essa diferente do adulto. Você pode checar aquilo tudo que eu falei ou fazer isso. Por quê? Porque a principal causa de parada não é culpa do coração, como no adulto. A principal causa de parada é a hipoxemia. A criança fica sem oxigênio e o coração bate devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e para de bater. Certo? Então é assim que você vai identificar que o paciente está parado. Você só tem como tratar uma coisa se você identificar. Então você vai fazer isso. Certo, 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 certo? Beleza. Primeiro passo você já sabe, identificar. Qual é o segundo passo? Se você identificou, tratar imediatamente, fazer reanimação. Você tem que reanimar esse paciente, massagem cardíaca. Por quê? Porque você não quer só que o paciente volte a viver. Você quer que ele volte a viver sem sequela. O que adianta trazer um paciente para a vida de novo, reanimar e ele ficar todo sequelado numa cadeira de roda, aquela confusão toda, ficar em estado vegetativo? Então, você identificou, você tem que tratar esse paciente da maneira mais rápida possível para esse paciente voltar com muita segurança. E como é que você vai fazer isso, pessoal? Você vai fazer isso da seguinte maneira. O bebezinho, tá pegando bem, né? O bebezinho, existe duas técnicas que você pode fazer as compressões torácicas, mas você pode chamar de massagem cardíaca também. O interessa que todo mundo entenda. Você pode fazer com a técnica dos 2 dedos, você traça uma linha intermamilar aqui entre os mamilos e 1 centímetro abaixo você pode fazer a técnica dos 2 dedos. A criança dá para fazer isso, o adulto não dá não. Mas a criança você pode fazer a técnica dos 2 dedinhos fazendo a compressão, ou você pode fazer a técnica dos 2 polegares, um em cima do outro, um do lado do outro, tá? Na mesma região. Qual é a frequência? De 100 a 120 por minuto. Então, não é tão devagar e nem é tão rápido. É de 100 a 120 por minuto. Você pode cantar aquela música. Bebiana, 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 bebiana. Opa! Meti o Michael Jackson aqui. Então você pode fazer a técnica dos 2 dedos ou a técnica dos polegares, beleza? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a massagem cardíaca 15 e vai fazer 2 ventilações. Você vai fazer 15 e 2 ventilações. É assim que você vai fazer. E na criança maior? Na criança maior você pode fazer com a região hipotenar da mão aqui, ó, com o braço esticado. A força não é assim no braço, a força é na lombar. Você faz aqui, ó. Você pode fazer com uma mão.
se você tiver força, ou se não, você pode fazer com as duas mãos também, sem problema nenhum, tá? Na região aqui do externo. Criança assim desse tamanho eu consigo fazer com a mão, mas geralmente a mulher que tem a massa muscular mais frágil, ou os homens que são mais frágeis, né? Você tem que fazer com as duas mãos. Não tem problema não, tá? Você pode fazer do mesmo jeito. E também você tem que fazer duas ventilações, 15 para 2. Se tiver dois socorristas, que geralmente no hospital tem dois socorristas, você vai fazer 15 para 2, 15 massagens para duas ventilação. Se tiver só um, você faz 30 para 2, 30 massagens para duas ventilações, tá? E aquele negócio, se você puder colocar o paciente numa maca rígida, numa superfície rígida, é melhor. Porque aqui, ó, pode amortecer um pouquinho e não gerar débito cardíaco direito. Então você tem que abaixar e voltar, abaixar e voltar. Muitos médicos erram não voltar a mão inteira. E aí não irriga o coração, porque a gente sabe que o coração é irrigado na diástole, sístole e diástole. Então o que você está fazendo aqui? O coração não está gerando débito cardíaco. Você está fazendo o débito cardíaco para o seu paciente. Você está pressionando o coração aqui, ó, para o coração gerar débito cardíaco e bater, e tem que dar oxigênio para o seu paciente. Fechou? E onde fazer as compressões, eu já te falei onde fazer, que tem que fazer a ventilação também. A compressão, você vai fazer 10 ciclos de 15 para 2 ou 2 minutos. É assim, a pessoa que está fazendo a massagem cardíaca vai fazer durante 2 minutos. Aí depois você vai pedir para trocar os participantes. Você pede para trocar para a pessoa não se cansar. E é assim que você vai fazendo. 2 minutos, troca, 2 minutos, troca, 2 minutos, troca. Tá bom? Ou antes, se tiver fadiga. É assim que você deve fazer com o seu paciente. Aqui eu já falei de 15 para 2. Ah, isso é muito interessante que vocês saibam. Presta atenção. Aqui nós temos vários ambus diferentes. A gente tem a máscara válvula bolsa, né, para o adulto. A gente tem para o paciente pediátrico e a gente tem para o neo. Olha a diferença delas, tá vendo o tamanho? Então, se eu ventilar o meu paciente com dinel, eu não vou oferecer oxigênio direito para ele. Então, eu tenho que ventilar com pediátrico. E é assim, se ele não tiver via aérea avançada, se você não tiver entubado esse paciente, você vai fazer aquelas 15 para 2, ó. Tá vendo? Ó, 15 massagem, 2. 15, 2. Se ele tiver com a via aérea avançada, se você tiver entubado esse paciente, você pode fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesmo fazendo a massagem cardíaca. 1, 2, 3. Mas só se ele tiver entubado. Se ele não tiver entubado, é 15 para 2, 15 para 2. E no bebezinho a mesma coisa. Ó. Tá? Dá para ver direitinho. Lembrando, gente, aqui, coloca um zoom bem pertinho aqui para eles verem. A máscara você pega na forma de C para pressionar no nariz da criança. Tem que pegar aqui o nariz, não pode pegar no olho. E tem que pegar a região mentoniana do queixo. Você pressiona e faz um E aqui, ó, para você elevar a via aérea do paciente. Você pressiona para baixo e eleva aqui. Cuidado para não pegar nas partes moles e fechar a via aérea da criança. E aí faz as ventilações. Às vezes, se você não estiver dando conta, você pega com as duas mãos, faz os 2 Cs, os 2 Es e alguém ventila para você. Você identificou que esse paciente, ele tem uma PCR. Você começou a reanimar esse paciente da maneira correta. E agora vem uma pergunta. Doutor, qual o melhor momento da intubação? Na realidade, não existe um melhor momento de intubação. O médico, o líder, o técnico que resolve qual vai ser o melhor momento. Mas eu quero que você entenda uma seguinte situação. A maioria dos pacientes pediátricos, eles não param por problema no coração. Eles param por hipoxemia. Por exemplo, o paciente está com sepse, o paciente está com choque séptico, choque anafilático, ou então insuficiência respiratória, bronquiolite, pneumonia, asma, para de respirar, não tem oxigênio suficiente e o coração para. Então, esses pacientes, é melhor você entubar o quanto antes para oferecer a maior quantidade de FiO2 possível para esse paciente. Então, assim, você pode decidir o momento que você vai fazer isso, mas o quanto mais cedo você entubar esse paciente, melhor. Porque um paciente entubado é muito mais fácil fornecer oxigênio para ele do que se um paciente não tiver entubado. E olha que interessante, pessoal. A terceira coisa que você tem que saber, o terceiro passo
para uma PCR bem-sucedida, uma RCP bem-sucedida, é você saber quem é o culpado. Doutor Kaique tá doido. Ele tá falando que tem até um culpado. Quem que matou o menino, gente? Não, calma, não é um culpado assim. Você tem que saber se esse paciente, ele parou pelo coração, foi algum problema no coração, ou se foi um problema fora do coração. E por que eu quero que você saiba isso? Porque as medidas que você vai tomar serão diferentes, os tratamentos serão diferentes. Deixa eu te explicar uma coisinha antes de eu te explicar o que eu quero te explicar. Olha lá o coração. Você está vendo aí na imagem que eu mostrei para você um coração, certo? Você está vendo o sistema de condução do coração. Você está vendo, ó, o estímulo é gerado naquele nozinho lá na beiradinha do átrio direito, lá em cima do átrio direito, gera um estímulo nervoso e ele passa pro nó atrioventricular. Então, o estímulo elétrico sai do nó sinusal e vai para o nó atrioventricular. Lá no nó atrioventricular, ele dá uma seguradinha, e depois ele joga o estímulo para o ventrículo. Por quê? Porque o sangue tem que bater do átrio, depois para o ventrículo. Átrio e ventrículo. Não pode bater os dois juntos, senão dá problema. Então tem que bater o átrio e o ventrículo. Se acontece algum problema no coração, por exemplo, um ataque à arritmia, aí a criança pode ter parado por causa do coração. Olha lá, para você ver o coração, você vai abrir o peito da criança? Não, você vê isso através de quê? Do eletrocardiograma. Quando você olha para o eletrocardiograma, você vê como é que o coração tá sem precisar abrir o peito da criança. E como é que é? A onda P é o quê? A onda P é a despolarização do átrio. O átrio está batendo. O complexo QRS que você está vendo aí é a despolarização do ventrículo. É o ventrículo batendo. E a onda T é a repolarização do ventrículo. Então, onda P, contração atrial, QRS, contração ventricular e onda T, repolarização ventricular. Olha só, você está vendo que o estímulo ele sai do nó sinusal para o nó atrioventricular e ele passa através dos feixes de His, que são essas terminações nervosas. Ele passa muito rápido, por isso o QRS ele é estreitinho, por isso que ele é bem fininho. Se esse QRS estiver gordinho, que eu vou mostrar para vocês que ele pode ficar, o estímulo nervoso não está passando nessa via rápida. Ele está passando por qualquer lugar do ventrículo. Então, se o estímulo nervoso ele não está vindo do nó atrioventricular e não está passando nessa via rápida, ele pode estar vindo de outras partes do ventrículo. Se ele vem de outras partes do ventrículo, ele não está vindo pela via rápida. Ele está indo de célula em célula. Ele não está passando pelo sistema de Purkinje. Então, o coração não faz o mesmo débito cardíaco e esse paciente pode ter problema por isso. Por quê? A contração tem que vir de baixo para cima para empurrar o sangue do ventrículo para o corpo e para o pulmão. Quando ele dá uma fibrilação ou um ataque ventricular, o estímulo está vindo de qualquer lugar do ventrículo e não está batendo da forma que tem que bater. Por isso que quando você olha para o eletrocardiograma, você não vê esse QRS estreito, você vê esse QRS largo. Porque se tiver estreito, ele está passando pelas fibras de Purkinje, ele está passando pelo caminho rápido. Se ele passa pelas células, ele está passando pela estrada emburacada, então ele está passando pelo estímulo lento. E é por isso que a gente tem que identificar por que esse paciente parou. Ele parou pelo coração ou não foi pelo coração? A boa notícia é que a maioria das crianças param não por causa do coração, eles param por hipoxemia, que nem eu te falei. Mas a gente vai dividir, por exemplo, se o paciente ele para pelo coração, olha aquele primeiro ritmo que eu mostro para vocês ali, fibrilação ventricular. Você está vendo que não tem QRS estreito, por quê? O coração ele está tremendo, o ventrículo dele está assim, ó, tremendo. E quem treme não gera contração, não gera débito cardíaco, então ele está assim. Então, o paciente ali está com curto-circuito. Se ele está com ataque ventricular e não tem pulso, também o estímulo está vindo do ventrículo. Só que não está tendo pulso, porque não está passando pela via rápida. Olha lá o QRS alargado. Agora, se esse paciente... E por que você tem que saber isso? Porque se ele tiver com fibrilação ventricular ou ataque ventricular sem pulso, se o problema for do coração e ele está com curto-circuito, eu vou chocar esse paciente, ó. Eu vou ter que desfibrilar, eu vou ter que ir no coração desse doente para ele voltar à vida. E se esse paciente está com assistolia ou atividade elétrica sem pulso,
eu não choco esse paciente, porque o problema não é esse. Olha só, o coração tem oxigênio e ele está batendo. Então eu pego uma pneumonia e essa pneumonia não deixa eu levar oxigênio para o meu coração. Então meu coração vai batendo cada vez mais devagar. Aí ele para de bater e fica só com atividade elétrica. Olha lá, o QRS bonitinho. Ele está com atividade elétrica, mas não está gerando pulso. E logo depois entra em assistolia. O coração faz a linha reta. Para de bater e aí você tem que dar oxigênio. Você tem que dar o que esse coração está precisando. Se ele parou por falta de oxigênio, você tem que dar oxigênio. Se ele parou por acidose metabólica, você tem que tirar a acidose. Se ele parou por hipovolemia, você tem que repor volume. Se ele parou por hipoglicemia, você tem que repor a glicemia. Então é isso. Quem é o culpado? O coração ou não é o coração? Porque a conduta vai ser diferente em cada caso. Agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu vou te mostrar os principais erros que você comete na hora de atender esse paciente com PCR. E amanhã eu vou te falar os outros passos e vou te ensinar tudo que você tem que saber, as medicações, tudo que você tem que aprender, você vai aprender amanhã. Mas primeiro é importante que você aprenda com os erros de vocês para vocês não errarem mais. Então vamos para a prática. Paciente chegou para vocês. Paciente está lá. Você está no seu pronto-socorro de boa, tranquilão. E aí a mãe chega para você, doutor, chega correndo, desesperada. Doutor, meu filho, não sei o que aconteceu, o menino não está se mexendo, e joga o menino para você. Ele simplesmente joga para você, e aí logo você olha para o menino assim, rapaz, o tio Paulo não tá legal não, tio Paulo tá meio pálido. Aí você, enfermeira, faz um move aí, por favor. Bota o monitor, oxigênio e vê nesse menino. Aí coloca aí, por favor. Monitor nele, oxigênio, você tá vendo que o menino tá pálido, o menino não tá conversando. Aí você pede para botar o monitor. Vai botar os sinais vitais aí pra gente ver. Esse é um dos erros muito grandes quando o paciente está em parada, gente. A pessoa não pega no menino. A pessoa quer ver o monitor, mas não pega no menino. Olha lá, ó. O monitor como é que tá? Em assistolia. Tá vendo? Linha reta. Paciente em linha reta. E aí depois que o paciente tá em linha reta, você viu lá, esse é o jeito errado, tá? Aí você vai ver o pulso. Aí você vê o pulso do menino, caça o pulso do menino aqui. O menino tá parado mesmo. Bora reanimar esse menino aqui. Aí você começa. Ó, faz muito rápido, faz todo desengoçado, não deixa o tórax voltar direito, tá utilizando os braços, ó, tá vendo? Ao invés de fazer assim, ó, tá fazendo todo desengonçado. E você que é o líder da equipe, você não chamou ninguém para te ajudar, ninguém tá te ajudando, e aí o menino não tá ventilando, aí você pega, ô coisinha, ô fulaninha, você esqueceu até o nome da enfermeira, de tão desesperado que você tá. Aí aí a enfermeira pega um ambu de adulto, e começa a ambuzar o menino, e aí começa a ambuzar direito, não vê se o ambu tá prestando, e aquele desespero, aquela loucura. E aí você tá ambuzando com um ambu muito grande, você pode fazer barotrauma nesse paciente, e aquela confusão, traz a doleta pro menino, bora ver. Aí você viu lá, ixi, esse menino parece que tá parado, ó, o coração não tá batendo não, bora dar um choque nesse menino. Aí para de ventilar, você não pede para ninguém fazer, embaraça nos cabos, e tá lá, confusão. Você pega, passa um negócio aqui nesse negócio, passa um gel aqui. Posso chocar? Choca o menino errado, chocou o menino, a enfermeira tava pegando no pé do menino, levou um choque. Me lasquei aqui. E a confusão tá grande, e você chocou, aí você volta, o outro tá massageando, e aquela confusão. Ninguém pega acesso. Faz adrenalina no músculo desse menino aí, gente. Bora. E aí, galera? É ou não é uma cena de guerra? Você queria que alguém tivesse uma parada desse jeito? A bagaceira é grande, né, gente? A bagaceira aqui é grande demais. Tudo atrapalhado, ninguém sabe o que tá fazendo. Chocou, pode tirar ali. Chocou o paciente que não tinha que chocar. Não pegou acesso, fez adrenalina intramuscular. A adrenalina tem que ser feito EV ou então intraósseo. Pode até ser feito via traqueal.
Ninguém falou para entubar esse paciente, entendeu? Todo mundo desesperado. Você não chegou no seu plantão, não conversou com as pessoas. Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no plantão é ver quem está no plantão. E aí eu já converso com as pessoas que estão no plantão. Olha, se chegar uma parada, se chegar uma pessoa grave, você vai ficar na massagem, você vai ficar no tempo, você vai ficar na medicação, eu vou ficar na ventilação, eu vou ser o líder. Se você não tem 6 profissionais para fazer isso com 6 profissionais, se você tem 3, você vai se virar com o que você tem. Mas tem que ser organizado, gente. E o médico geralmente é o líder. Eu, como líder, quando não tem tanta gente, eu gosto de ficar na via aérea. Por que eu gosto de ficar na via aérea? Porque eu sei fazer muito bem a via aérea. Então eu sempre dou oxigênio para esse paciente e logo entubo ele. Então é assim que você tem que fazer, meus queridos emergencistas, para o paciente de você, para o seu paciente não se lascar. Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei que essa é a maior emergência que o médico pode pegar? Então, se você tiver isso aqui na cabeça, você vai conseguir salvar seus pacientes. Mas eu também não quero que você fique grilado, tá? Muitos pacientes vão ser salvos, mas alguns também não. Infelizmente, é a medicina. Eu já tive problema com isso, mas eu peguei minha energia e depositei numa coisa boa, que é ficar melhor. Então, eu quero que você sempre aprenda e eu já quero te parabenizar por você estar aqui aprendendo, querendo aprender, querendo ser um médico muito melhor. Você tem que saber que a principal causa de intubação orotraqueal é o que, pessoal? É a hipoxemia. Paciente, por exemplo, agora, tá com pneumonia, bronquiolite, asma, septicemia, muitas vezes você tem que intubar ele. O que acontece? A gente respira através de músculo, tá? A gente respira através de músculo. Se a gente não tem um problema no pulmão, se a gente não tem nenhum problema, o nosso músculo vai respirar até na nossa morte. Ele não se cansa. Na academia é o contrário. Se você tá lá malhando, malhando, chega uma hora que esse músculo vai cansar, não é? Quanto mais carga, quanto mais peso você bota nesse músculo, ele cansa. Vai chegar uma hora que ele vai cansar e vai parar. No pulmão é assim. Se você não tiver problema, você vai respirar a vida inteira. Mas se você tiver pneumonia, asma, bronquiolite, enfim, esse músculo é como se você estivesse colocando mais 10 quilos lá no supino para você pegar. Ele pode ficar cansado e ele pode fadigar. Imagina, se o músculo daqui fadiga, eu paro de movimentar meu braço. Se o músculo daqui fadiga, lascou-se. Eu paro de respirar e aí tem que ser entubado. Então o que é intubação? Nada mais é do que você passar uma cânula na via aérea do paciente e colocar um aparelho para esse aparelho, o ventilador mecânico, respirar para você. Então, o ventilador mecânico é como se fosse o personal que está te ajudando a levantar o peso. Mas não é o personal lá da Graciane não, viu? Do Belo. Esse personal aí não rola não. É outro personal. É o personal mais de boa. Então é o personal te ajudando a dar uma malhadinha. Então o ventilador ele faz isso. Ele ajuda seus músculos respiratórios a vencer aquela carga de trabalho até você se recuperar e dar conta de respirar sozinho. Olha só esse vídeo de uma criança que eu entubei. Ela chegou com TCE grave, o Glasgow dela estava muito baixo e eu tive que entubar para proteger a via aérea dessa criança. Olha só. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo entubar todas as crianças. Deixa eu ver aqui, parece que ela já não joga com ele hoje. Não. Aí, ó, vocês vão aprender a entubar todas as crianças dessa maneira. Fechou, galera? Vocês vão ficar fera, garanto pra vocês. Quais são as principais indicações para você entubar alguém? Eu já te falei. Principal é a apneia e trabalho respiratório excessivo. Aquela criança que chega com bronquiolite, está tão cansada que para de respirar, ou a criança que está com pneumonia, asma. Obstrução de via aérea. Às vezes a criança tem laringite, desculpa, ou tem anafilaxia, fecha a glote e você precisa entubar ela. A ausência de reflexo protetor, por exemplo, essa criança que eu entubei, que eu mostrei para vocês, ela sofreu um trauma grave no crânio, o Glasgow dela rebaixou, e se eu não entubasse, ela poderia parar de respirar ou broncoaspirar, então eu tive que garantir uma via aérea. Ou então necessidade de paralisia e sedação para exame.
Aquele paciente que você precisa fazer uma tomografia e ele não fica quieto, você, às vezes tem que entubar ele. Mas isso é mais raro, né? O principal aqui é trabalho respiratório mesmo. E para a intubação existem algumas contraindicações. Quais são as contraindicações? Não existe contraindicação absoluta. Só naqueles pacientes que levaram trauma aqui no pescoço, por exemplo, tiveram fratura dessa área ou trauma penetrante de faca, que aí você tem que ter cuidado na hora de intubar. Aí na hora de intubar tem que chamar um profissional mais capacitado, um anestesista. Mas se não tiver, você tem que salvar a vida da criança ou do adulto de qualquer forma. E eu quero que você saiba o seguinte: para intubar, você tem que saber os 7 P's da intubação. É isso que eu quero que vocês saibam. E agora a gente vai fazer uma viagem. A gente vai fazer uma viagem muito doida, muito doida, muito doida. E eu quero que vocês embarquem nessa viagem comigo. Imagina que você precisa viajar para a praia. Você mora aqui, por exemplo, em Brasília ou qualquer lugar e precisa viajar, você vai viajar para a praia. A primeira coisa que você faz quando vai viajar é o quê? Você tem que preparar a viagem. Então, antes de viajar, você tem que ver como é que está o carro, você tem que ver as roupas, você tem que ver quem você vai levar, você tem que ver hotel, você tem que se preocupar com um monte de coisa. Então, a primeira coisa que você faz quando vai viajar é preparar tudo. Na intubação é a mesma coisa, mas daqui a pouco eu te falo. Então, primeiro você tem que preparar tudo. Esse é o primeiro P. Quando você prepara o seu carro, infelizmente, o tanque dele de combustível é muito pequeno e ele só consegue rodar 500 quilômetros. Porém, onde você está é muito interior e a cidade mais próxima fica a 800 quilômetros. Então, você só consegue rodar 500 quilômetros, mas a cidade mais próxima é 800. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levar uma reserva de gasolina no seu carro, porque senão você vai ficar no meio do caminho e vai parar ali. Então você tem que levar um tanque de gasolina com você. Esse é o segundo P, que é a pré-oxigenação, que daqui a pouco eu te conto. Vamos seguir na viagem. Você preparou tudo, colocou o tanque reserva e é o seguinte: você levou seu filho para a viagem, colocou ele lá atrás, mas o menino é atentado, o menino é o cão, o menino é aquele menino que dá soco na cara de trem, que nem um primo meu aí, que dá chute na cara dos outros, a confusão é grande. E o menino é atentado. Mas o que você vai fazer? Essa viagem pega muito sol, muito sol. Então, você tem que passar um protetor solar nele. Você passa um protetor solar, porque se queimar a pele dele, ele vai ficar com muita dor. E esse menino já é estressado, não pode ficar com dor. Esse menino não pode ficar queimado. Então, você vai passar o protetor solar para ele não ficar com dor. Aqui é o terceiro P da intubação, que é a pré-medicação, que você tira a dor do paciente, que daqui a pouco a gente conversa. Depois que você passou o protetor solar nesse menino, sabe o que você tem que fazer? Você é médico, você sabe de tudo que você tem que fazer. Como um menino não fica atentado, o menino fica chutando sua cabeça e vai criar um acidente, o que você vai fazer nesse menino? Você vai sedar esse menino. Você vai pegar um sedativozinho nele, ó, na bundinha dele aqui, para ele ficar quietinho a viagem inteira e não dar chute na cabeça de ninguém. Porém, quando você sedou esse menino, o que você fez? Ele ficou sedado, mas ele continuou chutando a cabeça de todo mundo no carro. Ele continuou chutando a cabeça de todo mundo no carro. Você falou, Fidonega, peraí então. Pegou aqui um bloqueador neuromuscular. Tá! Você deu um bloqueador neuromuscular para ele ficar paradão. Agora o menino tá assim, ó. Você tá viajando e o menino lá tá de boa, good vibes. Paradão lá. Só que o menino tá meio torto. Ali. O menino tá meio torto. E você tem que posicionar esse menino, porque senão o menino vai chegar lá com dor na coluna, todo torto. Então você posiciona ele e deixa ele quietinho. Depois que você posicionou, você fez isso tudo com ele. Então você tem que entubar esse menino, senão ele vai parar de respirar. Aí você pega, você entuba esse menino. Só que é o seguinte, você entubou esse menino, entubou. Só que os remédios que você fez lá no começo vão acabar. E a viagem vai durar aí dias. Então você tem que colocar um analgésico para ele não sentir dor. Você tem que passar mais protetor solar e tem que colocar um sedativo nesse paciente para ele ficar quietinho. Olha que história maluca. Olha a minha viagem para te explicar os 7 P's da intubação e você nunca mais esquecer. Você já começou a entender o que eu quero explicar, né? Então vamos lá, gente. Por que eu te expliquei essa história maluca para te explicar os 7 P's da intubação?
Para você entubar perfeitamente um paciente, você tem que ter esses 7 P's na cabeça. O que é esses 7 P's? É a sequência rápida de intubação. A sequência rápida de intubação, você não vai ver que ela não é tão rápida. Ela vai demorar ali de 6 a 10 minutos para você fazer. E por que você faz essa sequência rápida de intubação? Quando um paciente chega com emergência no seu pronto-socorro, você não sabe se ele está com a barriga cheia. Então, quanto mais rápido você entubar esse paciente, quanto mais rápido você for e mais seguro você for, menor risco dele voltar para o conteúdo do estômago para a via aérea e broncoaspirar. Quem já pegou um paciente com broncoaspiração aí, sabe que broncoaspiração é um negócio muito grave. Então, você vai utilizar os 7 P's. Primeiro de tudo, você vai ter que preparar tudo. Antes de entubar uma criança, eu tenho que preparar, gente. Eu tenho que ver o que eu tenho. Eu tenho que pegar meu ambu. Eu tenho que pegar... Qual ambu que eu vou usar? Eu vou usar esse grandão, esse pediátrico ou não? Vou usar esse pediátrico. Eu deixo aqui. Eu tiro o resto. Eu vou colocar oxigênio nesse menino. Eu vou colocar máscara não reinalante. Qual oxigênio? Vou colocar máscara não reinalante. Eu vou pegar o laringoscópio. Qual laringoscópio eu vou pegar? Será que esse laringoscópio tem pilha? Eu vou usar lâmina reta ou lâmina curva? Como é que eu vou utilizar isso aqui nesse menino? Qual lâmina que eu vou utilizar? Qual tubo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar tubo 5, eu vou utilizar o tubo 6, o tubo 7. Como é que eu vou fazer isso? Quais medicamentos eu vou fazer? Eu vou fazer sedativo, analgésico, bloqueador neuromuscular. Eu vou usar, o que eu vou usar? Então tudo isso tem que ser preparado antes. Você tem que ver, esse menino está sendo entubado por quê? Pneumonia, bronquiolite, o que eu quero que esse paciente? Então eu oriento todo mundo fazer toda essa preparação, anotar isso tudo. Então o primeiro P é a preparação, que você já sabe. O segundo P é a pré-oxigenação. Presta bem atenção. O paciente, quando você faz os remédios nele, ele para de respirar. Porém, o oxigênio que ele está consumindo do ambiente é de 21%. Quando você vai fazer a sequência rápida de intubação, você quer dar um tanque reserva. Você quer que esse paciente fique mais tempo sem respirar. Então, o que você faz? Você fornece oxigênio para esse paciente durante 3 a 5 minutos, um FO2 de 100%. O ambiente é 21%. Aqui é 100%. Então, você oferece oxigênio para ele durante 3 a 5 minutos para você dar uma reserva de oxigênio para esse pulmão, para você ter mais tempo para entubar esse paciente com segurança. O terceiro P é o de pré-medicação. A gente sabe que esse procedimento é muito doloroso, então você tem que tirar a dor do paciente. Você tem que passar o filtro solar no paciente. Então você vai dar geralmente o fentanil que a gente usa para esse paciente para tirar a dor dele. Depois da pré-medicação, a gente vem para o quarto P, que é a paralisia pós-indução. Paralisia só depois da indução. Você lembra que eu sedei o paciente para ele ficar quietinho e ele começou movimentando as pernas, aí depois a gente fez um bloqueador? Aqui é o seguinte, você vai sedar o paciente, você vai aplicar aí uma ketamina, um midazolam, um propofol, um etomidato, enfim, algum sedativo para ele apagar, ele dormir e não ver o que está acontecendo, para ter uma amnésia nesse paciente. Depois que você fez isso, você vai fazer um bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque o paciente ainda pode ficar duro, pode ficar, às vezes, até se movimentando. Mas, às vezes, ele fica só duro mesmo, a língua fica se movendo. Então, quando você faz um bloqueador neuromuscular, esse paciente fica entregue para você, ele apaga. E quando ele apagou, você vem e consegue entubar ele facilmente. Depois do quarto P, que é a paralisia pós-indução, você vai posicionar esse paciente. Lembra que eu falei que esse paciente estava lá todo torto e ia ficar com dor na coluna? Aqui você tem que posicionar ele. Tem uma maneira certa de você posicionar esse paciente que eu vou te contar amanhã, que esse é meu segredo, esse é meu pulo do gato. Se você souber o que eu vou te explicar aqui, você vai entubar qualquer paciente, você tem que posicionar ele corretamente para você entubar. Qual o sexto P? Passagem do tubo. Aí depois que você posicionou, você passa o tubo nele e depois do pós-intubação, você faz um analgésico, um sedativo para esse paciente ficar bem. Vamos para a prática? Vamos para a prática, vamos para a prática. E não se esqueçam que aqui eu vou te mostrar os maiores erros que você tem cometido. É muito importante você saber entubar, você já sabe disso. O médico que vai para um plantão sem saber entubar, tá botando o CRM em risco, tá? Pode levar um processo e pode perder a vida de uma criança. Vamos praticar um pouquinho? Vamos praticar as coisas erradas. Então vamos lá. Paciente, 6 anos,
paciente tá com febre, paciente tá taquipneico, paciente tá com muito desconforto na hora de respirar, tá gemente, com batimento de asa nasal. Esse paciente está com uma pneumonia, ele chega para você. Vamos monitorizar ele. A gente vai ligar aqui o monitor para ver como é que está esse paciente. Mas é um paciente que você examina, ele está com gemência, está com tiragem intercostal, subcostal. É um paciente que está grave, gente. É um paciente que está aqui. Lembra que eu te falei? Ele está na academia pegando muito peso e o pulmão dele está ruim, o pulmão dele está ruim. Se a gente não fizer alguma coisa para esse paciente, ele pode se dar mal. Vamos ver. Parece que esse paciente está crepitando. Ó, tá crepitando, o paciente tá muito ruim, o paciente tá ruim. Ó, mas o pulso dele tá bom ainda, ó. O pulso dele tá bom, a perfusão dele tá boa, mas esse menino tá ruim. Espera aí que minha equipe vai botar aí os sinais vitais dele pra gente ver como é que tá a frequência cardíaca, a frequência respiratória, PA, saturação. Vamos ver como é que essa criança tá. A equipe vai mostrar pra gente. Ó lá. O paciente está com taquicardia, então o coração dele está muito acelerado, 156, né? Olha a saturação, 81% de saturação. A saturação normal é acima de 94, tá com 82. Respiratória de 34, nossa, tá bem taquipneico com criança dessa idade. Temperatura tá boa, 44, nossa senhora, 44, criança tá quase entrando em insuficiência respiratória. Vai ver a PA da criança. Paciente que comove e se move ganha move. Monitor, oxigênio e veia. Monitor está colocado. Veia, vou pegar aqui agora. Peguei uma veia dele e vou colocar o oxigênio. Vamos ver como é que essa criança vai ficar depois disso tudo. Vamos ver como é que essa criança vai ficar depois do oxigênio. Será que vai aumentar a saturação? Bora ver. Saturação ainda tá ruim, tá aumentando um pouquinho, ó. Opa, saturação aumentou um pouquinho. Só que ainda não tá boa. Eu tô dando FO2 de 100% para esse paciente e a saturação dele tá ruim ainda. Ele mantém grave, não vai ter jeito não. Se não entubar esse paciente, ele vai dar ruim. Bora ter que entubar, vamos entubar esse paciente. Corre, corre, corre. Cadê, galera? Pega aí, pega aí. Pega aí, vamos pegar aí qualquer laringoscópio. Cadê? Vou pegar esse aqui. Vamos entubar esse paciente. Vamos entubar esse paciente. Uai, cadê? Não tá, a luz não tá funcionando não. Uai, cadê? Uai, tá sem pilha. Não colocaram pilha nesse laringoscópio? Ah não, gente, que isso. Um erro muito comum que acontece é o laringoscópio tá sem pilha e você não vê isso. E aí, vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui outro laringoscópio que tá com pilha agora. Vou colocar agora essa lâmina. Vou tentar entubar o paciente. Vou entubar, pera aí, vou entubar. Uai, com a mão direita não tá dando pra entubar não, vou tentar entubar com a esquerda. Ué, a luz não tá funcionando, oh meu Deus do céu, nada tá prestando aqui hoje. Uai, não consigo ver não. Uai, o que tá acontecendo? Não consigo ver nada, quebrou o dente do menino. Ixi. Uai, eu não consigo ver não, acho que essa lâmina tá pequena. Não, gente, vocês têm que me dar a lâmina direito. Outra coisa que acontece, você pega uma lâmina menor ou maior do que o paciente, não confere a lâmina. Às vezes você vai entubar esse paciente, você entuba com um tubo muito grande, não entuba. Eu não fiz nada com o paciente, né, pessoal? Eu não preparei nada, eu não preparei o material, não preparei nada antes. Não tentei entubar ele sem usar nenhuma medicação. Tava pré-oxigenado? Tava, mas eu não fiz pré-oxigenação de 3 a 5 minutos. Enfim, foi um total erro, não fez nada que esse paciente precisava fazer. E outra coisa, esse paciente está respirando. Muitos médicos vão fazer pré-oxigenação assim desse paciente, ó, com ambu. Você só faz pré-oxigenação com ambu assim quando esse paciente não está respirando. Se ele está respirando, você vai fazer com a máscara, porque senão aqui você vai ficar brigando com esse paciente. Ele está querendo respirar e você está abusando. Enfim, muita bizarrice acontece, muita bizarrice, ninguém faz direito os trem, e se você fizer realmente, pode cancelar lá, Wilson, obrigado.
Se você fizer realmente o que precisa ser feito, vai dar certo. Pessoal, esses são os principais erros que você comete na hora de atender o paciente.